por fim, vamos falar então da tradução e depois um pouco de estrutura de proteínas também. O processo de tradução, como eu já falei anteriormente, que a partir do momento em que o DNA está sendo transcrito em procariotos, a proteína já está sendo formada, porque os ribossomos já estão sendo ligados no RNA mensageiro. Já em eucariotos, ele passa por um processamento antes de sair do núcleo, onde que ele vai, então, se ligar aos ribossomos e acontecer a síntese proteica. A proteína, na verdade, é uma estrutura de aminoácido bem grande. O grupo amina é representado aqui pelo nitrogênio. O grupo ácido, né, seria representado pela carboxila aqui do lado direito. E aqui a gente tem a representação de todos os aminoácidos como os que eles são, porque, na verdade, se a gente mudar esse radical R ali, que está ali em cima, R1, R2, R3, por alguns compostos, você consegue obter todos os aminoácidos a partir dessa sequência base. Então, a proteína é um polímero composto de monômeros chamados aminoácidos, né, que vão formar ligações peptídicas entre eles, né, ligação entre o grupo carboxila e o grupo amina forma uma ligação peptídica, onde que vai ser liberado água. E então essa união forma um novo peptídeo. Então, à medida que a gente vai ligando várias cadeias de aminoácidos, a gente vai formando então a proteína. E a proteína ela tem primeiramente uma estrutura primária, que é a descrição de todas as ligações peptídicas que conectam os resíduos de aminoácidos em uma cadeia polipeptídica. Então aqui a gente tem uma estrutura primária, que seria a sequência, né, dessa proteína. Depois a gente tem a estrutura secundária, que se refere a arranjos de aminoácidos particularmente estáveis, dando origem a padrões estruturais recorrentes, como, por exemplo, uma folha beta, que apresenta ângulos de rotação permitidos nos carbonos alfa, representados pelas letras gregas psi e φ aqui, que irão definir como será a estrutura secundária. A gente tem que as posições dessas rotações de φ e psi, elas têm um local que é melhor, onde que vai ser encontrado essas regiões, as regiões de menor tensão ali na fita, são as regiões que tem os ângulos aqui nessas regiões em azul escuro, que isso aqui é um chamado gráfico de Ramachandran, que mostra justamente essa relação φ com psi, com os locais em que normalmente são encontrados. Normalmente, quando você tem folhas beta ou alfa-hélices, você encontra nessas regiões azul escuro. A forma mais simples, então, que a proteína forma é uma estrutura helicoidal que Pauling e Corey chamaram de hélice alfa. Nessa estrutura, o esqueleto polipeptídico é firmemente enrolado em torno de um eixo imaginário, desenhado longitudinalmente no centro da hélice, e os grupos R dos resíduos de aminoácidos se projetam para fora do esqueleto helicoidal. Em todas as proteínas, a torção da hélice alfa é para o lado direito, e, de forma geral, cerca de 1/4 de todos os resíduos de aminoácidos das proteínas é encontrado em hélices alfa. Em uma hélice alfa, as ligações de hidrogênio internas estão otimizadas também. Aqui a gente tem a folha beta, uma antiparalela e uma paralela. Na conformação beta, o esqueleto da cadeia polipeptídica está estendido em forma de zigue-zague, ao invés de uma estrutura helicoidal, e as cadeias polipeptídicas em zigue-zague podem se arranjar lado a lado, formando uma estrutura que lembra um conjunto de pregas. E aqui também tem a menor energia livre possível. E a partir da junção dessas alfa-hélices e folhas beta, a gente consegue montar, então, outras estruturas. A forma adquirida é importante na função correta da proteína. Na biologia, as menores unidades de sequência das famílias de proteínas são denominadas motivos, que são identificados como regiões bastante semelhantes em alinhamentos de segmentos de proteínas. São regiões que têm aquelas funções pré-definidas que são utilizadas por todas as proteínas em algum momento. Então, você tem um loop beta-alfa-beta, uma alfa-alfa, uma conexão toda beta e assim por diante. E aí a junção dessas ideias de motivos e os renovelamentos da proteína com alfa, beta, etc., a gente vai ter os domínios de proteínas, são unidades estruturais, funcionais e evolutivas das proteínas, e são sequências de aminoácidos associados a determinadas funções. A gente tem depois a junção de tudo isso, gerando a estrutura terciária, que descreve todos os aspectos do dobramento tridimensional de um polipeptídeo. Então, aqui na estrutura terciária, a gente tem um arranjo tridimensional total de todos os átomos de uma proteína,
enquanto o termo estrutura secundária se refere ao arranjo espacial dos resíduos de aminoácidos que são adjacentes em um segmento polipeptídico, e a estrutura terciária inclui aspectos de alcance mais longo da sequência de aminoácidos. Então, aqui numa estrutura tridimensional, a gente vê ligações de interações hidrofóbicas, de pontes de hidrogênio, de ligação iônica, de pontes de sulfeto e assim por diante. Então, lembrando lá daquela aula que a gente falou que foi marcada a proteína com enxofre radioativo, está aqui ó, o enxofre nas pontes de sulfeto do DNA. Aliás, na proteína não falei, mas o fosfato que ele utilizou radioativo estava no grupo fosfato, né, do DNA. E aqui a gente tem a estrutura quaternária de uma proteína, que é a junção de duas ou mais cadeias polipeptídicas para a formação de uma única proteína. Então, eu vou ter mais de uma porção de uma proteína, mais de uma cadeia proteica juntando e formando essa proteína, formando aqui, por exemplo, essa estrutura proteica, mostrando aqui o sítio ativo, né, da proteína. E aí, como é que são traduzidas essas proteínas, então? A gente vai falar um pouco do código de tradução de proteínas, né, o código dos códons, ok? Então, para falar de códons, a gente vai ter que falar primeiro por que precisa de códons. A gente já pensou aqui, a gente tem A, T, G e C no DNA. A gente tem 4 possibilidades de letras. Só com 4 possibilidades a gente não consegue representar todos os 20 aminoácidos existentes. Então, o que a gente faz? Se a gente juntasse 2 nucleotídeos para formar uma dupla para gerar os aminoácidos, a gente teria apenas 16 combinações de códons para o nucleotídeo. Então, a gente trabalha com 3, com uma trinca para formar o códon, porque daí a gente tem 64 combinações, que é 4 vezes 4 vezes 4 possibilidades em cada posição. Então, com 64 códons, a gente consegue representar todos os aminoácidos, inclusive a gente consegue representar o mesmo aminoácido com mais de um códon. Então, aqui a gente tem um códon, por exemplo, AUU, depois UUG, depois o GC, que seria como se o caso o código fosse superposto, em que os aminoácidos consecutivos são especificados por códigos que têm algumas bases consecutivas em comum. E aí, com isso, a gente formaria aquela proteína que está ali em cima, AUU, UUG, UGC, certo? Mas, na verdade, o código genético não é superposto, ele é não superposto, igual é mostrado abaixo. Então, na verdade, a gente tem AUU, depois a gente vai para GCU, depois para CAG. Então, são especificados por códons consecutivos. O que acontece nisso? O que acarreta isso? Que se eu tiver uma mutação em um único nucleotídeo, eu vou ter uma mudança em um único aminoácido. Eu não vou mudar 3 aminoácidos de uma vez. Na verdade, o código genético é não superposto. E aqui a gente tem uma tabela do código genético, com a primeira letra U, segunda letra U, terceira letra U, por exemplo, a gente tem a fenilalanina. Com a primeira letra U, segunda letra U, terceira letra C, a gente tem fenilalanina também. Então, a gente tem algumas repetições. A gente tem o AUG, que é a metionina, que é o start codon, que é onde geralmente se inicia a tradução proteica, e eu falo geralmente porque existem casos, por exemplo, em bactérias de utilização de códons de leucina, isoleucina e valina como start codons também. Em outros organismos tem outros start codons que aparecem também com certa frequência. E aí, além disso, a gente tem 3 stop codons, UAA, UAG e UGA, que estão representados aqui. Então, a gente tem 61 códons codificando aminoácidos e 3 códons para códon de parada. Como é que funciona a tradução do códon pelo RNA transportador? O anticódon, que é a sequência complementar ao códon para aminoácido, é levado pelo RNA transportador. O aminoácido tRNA de sintetase liga o aminoácido ao tRNA. O aminoácido se liga à ponta 3' do RNA transportador. Os aminoácidos dependem do fato de estarem ligados ao RNA transportador correto para se ligar na posição correta da proteína. Se o aminoácido errado for incorporado no RNA transportador errado, vai ser incorporado o aminoácido errado na sequência do códon anticódon. E aí a gente tem aqui um exemplo de como é que funciona o códon anticódon. Eu tenho aqui U, C e C, por exemplo, e o anticódon seria A, G e G para esse UCC aqui. Então, na verdade, se eu tiver um U aqui também, esse G pode se ligar de forma com pareamento frouxo, né, numa posição oval, que a gente fala,
que é um pareamento frouxo, e com isso levar também o aminoácido. Por isso que existem anticódons diferentes que levam o mesmo aminoácido, ok? Também. Alguns RNAs transportadores, então, carregados, podem levar seus aminoácidos específicos para vários códons diferentes por pareamento frouxo. E no RNA ribossomal, que a gente tem na estrutura, são as sequências do 16S na subunidade menor e 5S, 23S na subunidade maior do ribossomo procarioto, juntamente com proteínas pequenas e grandes de ligação ao RNA ribossomal. E a gente tem, no caso de eucariotos, o 18S, formando a unidade 40, a subunidade 40S, e o 28S com 5S, formando a subunidade 60S. Então, no caso de procariotos, a gente tem a junção de 30S com 50S, formando 70S, e em eucariotos, o 40S mais o 60S, formando o 80S. E aqui a gente tem uma estrutura tridimensional do RNA mensageiro com os locais onde acontecem a ligação dos RNAs transportadores, que são esses sítios E, P e A que aparecem aqui. O RNA transportador, então, ele entra no sítio A. Aqui na figura a gente vê o E, P e A também sendo representado ali embaixo. Então, o RNA transportador entra no sítio A, aminoácido, passa para o sítio P, chamado de peptidil. Peptidil porque, na verdade, ele faz a ligação peptídica entre os aminoácidos, né? Então, entre o seu aminoácido e o aminoácido do RNA transportador que entra no sítio A. A proteína pronta sai por um túnel e o RNA transportador sai através do sítio E. Então, é de exit aqui, de saída. O centro decodificador só aceita tRNA com anticódon específico na 30S. E o centro de peptidil transferase catalisa a formação da ligação peptídica no 50S. Então, aqui tem uma ligação do 16S a uma sequência Shine-Dalgarno, em que ele se liga em bactérias para poder reconhecer e começar a andar nesse RNA mensageiro. À medida que ele anda nesse RNA mensageiro, ele encontra o start codon, e aí, à medida que ele encontra esse start codon, começa, então, a tradução. Então, em eucariotos, em vez de ter somente a subunidade menor, ela tem ainda alguns fatores ligados a ela. Esses IF1 e IF2 garantem que apenas o RNA transportador iniciador entre no sítio P, e o IF3 mantém a subunidade 30S dissociada. Após a ligação do RNA transportador de metionina, as proteínas IF2 e IF3 ajudam na montagem da subunidade 50S e se desligam. E no término da tradução, os fatores de liberação RF1, RF2 e RF3 se ligam aos códons finalizadores, o AA, o AG e o GA, e ocorre a liberação. Os fatores são liberados. Os fatores de liberação têm as seguintes diferenças. Os códons finalizadores são reconhecidos por tripeptídeos nas proteínas RF, não por um anticódon, e os fatores de liberação se ajustam ao sítio A da subunidade 30S, mas não fazem ligação peptídica. E aqui a gente vê diversos ribossomos ligados ao RNA mensageiro, próximo à membrana do retículo endoplasmático, onde ela está secretando ali diversas proteínas secretadas, utilizando um peptídeo sinal para a exportação dessas proteínas ali próximo a essa membrana. Então aqui a gente tem a diferença nas proteínas que são formadas. Então, a gente tem as proteínas que são citoplasmáticas, que não aparecem aqui, que são aquelas que ficam no citoplasma. A gente tem proteínas secretadas, que são secretadas através da utilização de um peptídeo sinal, que é um pedaço da proteína que pode se ligar à membrana da célula e que tem um local, um sítio de clivagem, onde a peptidase sinal vai agir para liberar essa proteína madura no meio extracelular. E a gente tem os domínios transmembrana, que são sinais de ancoramento da proteína na membrana da célula, que eles ficam passando pela membrana e ancoram a proteína ali naquela membrana. Então é isso. Para a próxima aula a gente fala sobre a regulação gênica e com isso a gente já termina para poder partir melhor para o sequenciamento genômico. Até a próxima. To understand it, let me take you inside a cell's nucleus. Crick proposed that the information inside DNA was in fact a precise set of instructions. Instructions which specify the exact order to join up amino acids to make the proteins in our cells.
the way the cell carries out these instructions is spectacular. Each time the cell needs to make a particular protein, the instructions are copied from part of the DNA strand to a new molecule called RNA. The RNA carries the instructions for building the protein out of the cell nucleus, heading for this structure called a ribosome. This is basically the cell's protein factory. As the ribosome works its way along the RNA strand, it reads the instructions, and these tell it which amino acids to join together and in which order to make the specific protein. There it is, a protein. And just think, the cell builds proteins thousands of times a minute to stay alive. How is the information in the mature messenger RNA strand translated into a protein? The nitrogenous bases are grouped into 3 letter codes called codons. The genetic code includes 64 codons. Most codons code for specific amino acids. There are 4 special codons, 1 that codes for start and 3 that code for stop. Translation begins with the messenger RNA strand binding to the small ribosomal subunit upstream of the start codon. Each amino acid is brought to the ribosome by a specific transfer RNA molecule. The type of amino acid is determined by the anticodon sequence of the transfer RNA. Complementary base pairing occurs between the codon of the messenger RNA and the anticodon of the transfer RNA. After the initiator transfer RNA molecule binds to the start codon, the large ribosomal subunit binds to form the translation complex, and initiation is complete. In the large ribosomal subunit, there are 3 distinct regions called the E, P, and A sites. During elongation, individual amino acids are brought to the messenger RNA strand by a transfer RNA molecule through complementary base pairing of the codons and anticodons. Each anticodon of a transfer RNA molecule corresponds to a particular amino acid. A charged transfer RNA molecule binds to the A site, and a peptide bond forms between its amino acid and the one attached to the transfer RNA molecule at the P site. The complex slides down 1 codon to the right, where the now uncharged transfer RNA molecule exits from the E site, and the A site is open to accept the next transfer RNA molecule. Elongation will continue until a stop codon is reached. A release factor binds to the A site at a stop codon, and the polypeptide is released from the transfer RNA in the P site. The entire complex dissociates and to begin the process again at initiation. The purpose of translation is to produce polypeptides quickly and accurately. After dissociation, the polypeptide may need to be modified before it is ready to function. Modifications take place in different organelles for different proteins.